A gente vai conversar agora pela internet com a promotora de justiça Dalva Tenório, que está conosco para ressaltar e trazer mais informações, né? Porque, infelizmente, casos estarrecedores como esse, né, doutora, vêm à tona. Muitos desses não vêm à tona e quando vêm já é, infelizmente, um registro de uma morte, de mais um óbito de uma criança. E aí como é que a gente pode, de certa forma, denunciar, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Como denunciar, mesmo você não sendo da família, mas você sabe do conhecimento, tem até um dever, né, como ser humano de denunciar, né, doutora? Boa noite. Boa noite, Edson. Muito obrigada pelo espaço. E tão importante, porque hoje essa violência contra a criança é um problema de saúde pública. E você acredite que nessa pandemia diminuíram as denúncias 12%. Isso quer dizer que as crianças não estão sendo espancadas, abusadas, torturadas, negligenciadas, não. Está havendo uma cifra oculta. Por quê? Uma subnotificação. As crianças estão fora da escola, das creches, não estão convivendo em sociedade e dá ao agressor mais tempo dentro de casa para que aconteça esses fatos terríveis. E o que podemos fazer? Eu sempre peço aos vizinhos, aos familiares, ouçam as crianças, acreditem no que elas estão verbalizando. Investigue, ligue para o Conselho Tutelar, para a delegacia, procure o Ministério Público, o Disque 100, mas o importante é não calar, porque o silêncio pode levar essa criança à morte. E como você viu, Edson, na grande maioria dos casos, infelizmente, os familiares que estão próximos a essa criança, eles ficam calados. Eles se mantêm em silêncio, principalmente as mães. E ainda protegem o agressor, como aconteceu agora com essa criança do Rio de Janeiro, que a proteção da mãe era tanta ao agressor que ele chegou a falecer. E outras crianças que nós vemos abusadas, nós sabemos que porque esse abuso, ele tanto pode ser sexual, como físico, psicológico, negligência. O maior índice de crime contra a criança é a negligência. Veja como essa criança estava negligenciada pelos vizinhos, pela mãe, por todos os familiares. Quer dizer, será que nenhum vizinho via essas marcas? Será que ninguém escutava os gritos para chamar o Conselho Tutelar, ir à delegacia, ligar para o Disque 100? É importante denunciar. Denunciar salva vidas. Pois é, e como a senhora falou, né, é preciso ter esse dever. Você, de repente, não tem nada a ver com aquela história, mas você ouve, pelo menos vamos dizer assim, um vizinho, né, ouve alguma coisa estranha naquela casa, naquele apartamento, informa, você não precisa se identificar, pode ser pelo 181, que você não precisa dizer quem você é. Olha, está acontecendo isso nesse endereço tal, eu estou ouvindo isso, eu não sei o que é, pode ser uma violência. Só essa informação pode levar realmente a autoridade policial a investigar. Pode ser, pode também não ser, você não está julgando aquele caso, mas você pode estar ajudando a denunciar um caso grave de violência contra a criança, contra a mulher também, que a gente sabe que, assim como a gente tem a violência contra a criança, também tem contra a mulher, né? Então, é importante fazer esse tipo de denúncia. E o Ministério Público está preocupado com essa subnotificação, né, promotora? Muito. Nós temos cifras ocultas. Nessa pandemia, Edson, as maiores vítimas são as crianças, os idosos e as mulheres. Se vocês também residirem próximos a idosos e perceberem maus tratos, gritos, gemidos, não se furte, não diga que o problema não é seu. O problema é nosso, de cada ser humano, principalmente nesta pandemia, que estão todos dentro das suas próprias casas, à mercê daquelas pessoas que realmente têm aquele instinto perverso de maltratar.
E é muito importante que você denuncie. E como bem disse Edson, não precisa se identificar. E isso não é uma questão de, eu não sei, eu não tenho certeza. Não, quem vai ter a certeza e saber o que está acontecendo é a investigação da polícia. As pessoas apenas cumprem aquele dever humano de dizer, olha, essa criança estava chorando muito, vem chorando muito, esse idoso tem gemido a noite inteira, ou eu ouço os maus tratos, as pancadas, né? A criança vai brincar na rua ou vai a uma quitanda com a mãe e você percebe que a criança está com marcas roxas pelo corpo, no rosto, não deixe de denunciar. E não precisa realmente se identificar. 180, 181, Disque 100, todos esses telefones podem salvar uma criança. Exatamente. Promotora Dalva, muito obrigado pela sua participação, por esse reforço, né? Porque quando a gente traz um caso como esse, que nos deixa chocados, esse, por exemplo, dessa criança de 5 anos, né? Inclusive, a nossa produção recebeu as fotos, são fotos muito duras, muito difíceis da gente ver, né? De uma criança ter as costelas quebradas, ser marcada com um ferro de marcar animal, né? Quer dizer, a forro e fego, é algo inacreditável. E a mãe ver isso e ainda aceitar isso. Quer dizer, exatamente. Promotora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço. Uma boa noite. Obrigado.